Jornal da Xodó. Jornal da Xodó. Você sempre bem informado. Agora estamos recebendo por aqui José Ricardo Marques dos Santos. É jornalista, redator, coach em comunicação e vereador por Aracaju. Foi eleito pelo Cidadania e obteve 2.501 votos. É com ele que conversamos agora. Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo por aqui ao nosso Jornal da Xodó. Um prazer. Mari Rodrigues e meu colega de bancada, Eduardo Carvalho. Obrigado, Mari. O prazer é todo meu estar aqui. Para mim é um privilégio. Deu meu nome completo. José, quem não me conhecia antes, que o pessoal me conhece mais com Ricardo Marques, Mari, mas é José Ricardo Marques dos Santos. Estou aqui para falar um pouquinho sobre essa minha experiência de 6 meses como vereador. É, Eduardo? É isso que eu ia lhe perguntar. De comunicador, exímio comunicador, parabéns, de comunicador para vereador. Por que essa viagem? Porque se parece muito. O que vocês fazem, né, na comunicação, o que eu sempre fiz, é basicamente o que o parlamentar faz. O que é que o parlamentar faz? Ele fiscaliza, ele denuncia, ele leva informação para as pessoas, ele representa as pessoas. Quando a pessoa liga para a Rádio Xodó ou para qualquer emissora de rádio ou televisão, eles querem o quê? Olha, querem ter voz. Isso. Nós, parlamentares, somos a voz dessas pessoas. Então, acho que é algo muito parecido. E talvez esse meu sangue comunicador de mais de 20 anos, 25 anos, aqui na comunicação sergipana, me levou a onde eu estou hoje, representando a população. A população, né? No Parlamento Municipal de Aracaju. Ricardo, Cidadania está na Câmara como situação, está como oposição. Agora criaram um terceiro termo, né, que é independente, né? Exatamente. Como é que vocês estão na Câmara Municipal? Olha, nós somos oposição, fato. Acho que tem que ter posicionamento. Agora, não é uma oposição raivosa por ser oposição. Não, nós fazemos uma oposição onde a gente leva sugestões para a administração municipal. A gente quer que a cidade se desenvolva. O meu maior intuito é que a gente tenha emprego, que a gente tenha habitação, que a gente tenha melhor saúde, e a gente só tem isso se a gente levar sugestões, se a gente ajudar. Mas nós estamos na oposição. Por que estamos na oposição? Por causa do grupo que a gente escolheu para concorrer à eleição. A gente precisa de um grupo, precisa de um partido, mas estamos lá sempre atentos a tudo que está acontecendo. É por isso que nós estamos na oposição, não temos nenhum tipo de relacionamento maior com a administração municipal, mas temos levado sugestões. Plano diretor vai completar 11 anos. Meu Deus do céu. Do plano diretor, né? E na verdade, a espinha dorsal de qualquer cidade, né? Então, a nossa preocupação, um tempo que você não tem culpa, né? Você só está 6 meses, mas vai completar agora no final do ano quase 11 anos de déficit, né? De mora de chegada, uma cidade como Aracaju, um carro para cada 3 habitantes, cresceu muito, né? Deixou de ser provinciana, né? Mudaram tudo, né? Bairros que não são mais habitacionais, já são comerciais, né? Enfim, mudou muito e depende muito do plano diretor. Qual a sua avaliação? Olhe bem, pronto, aí vem a primeira pergunta que você fez. Eu lembro que, como jornalista, comunicador, eu já cobrava isso há muito tempo. Você fala de 11 anos, a gente já cobrava isso há muito tempo. A revisão do plano diretor de Aracaju. O problema é que, infelizmente, a população, muitos da nossa população, não entende bem o que é isso. Mas quando a gente aprova um projeto, a Câmara de Vereadores de Aracaju aprovou o projeto de colocar nome de bairros na zona de expansão. Agora lá não é mais zona de expansão, são bairros que temos lá. Sim, mas como é que eu vou criar nome de bairro se eu não tenho um plano diretor? Isso é o básico. E tem mais. O próprio prefeito, Edivaldo Nogueira, quando foi a criação do bairro Marivan, lá naquela região de Santa Maria, ele vetou. Foi um projeto de um vereador na época para a criação do bairro Marivan. Ele vetou porque disse que precisaria do plano diretor. E como que agora se cria novos bairros, porque a gente está falando de desenvolvimento, e o plano diretor ainda está engavetado. Ah, mas estamos em uma pandemia. Mas você acabou de falar, são 11 anos. Eu mesmo entrevistei várias vezes o prefeito Edivaldo Nogueira em várias campanhas e fora de campanha e perguntei esse questionamento. E ele disse, não, nós vamos fazer o plano diretor agora. Então não é por causa da pandemia. A pandemia foi agora, tem 1 ano e 4 meses. Mas e antes? E os outros anos? Plano diretor é essencial para tudo. Mobilidade urbana, a gente fala muito em projeto de mobilidade urbana de Aracaju. Como é que você vai fazer um projeto de mobilidade urbana sem plano diretor? Não existe. É a espinha dorsal. É a espinha dorsal para
todo o desenvolvimento de uma capital, de uma cidade. Porque, veja, pegamos bairros, né? Você pega o Siqueira Campos hoje. Durante o dia, comercial, mas já foi bairro habitacional. Aribé, né? Nós estamos numa desertificação do centro porque transformaram-se em bairros comerciais, né? A zona de expansão está com problema, não é mais zona de expansão, mas veja, agora uma parte foi para São Cristóvão, a parte boa, né? Foi para lá, nós já perdemos essa parte, né? Então, se isso não for colocado, né? Por exemplo, outra coisa que me preocupa, qualquer que seja o plano de Aracaju, nós estamos aí na Grande Aracaju, só nas 4 cidades, cara, metade da população do estado está em Aracaju, Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros, exatamente. Então é algo gravíssimo, porque não tem o que eu faça em Aracaju que não repercuta nos outros cantos, ou que se deixe de ser feito que não repercuta. Uma coisa simples, Eduardo. Por exemplo, transporte público. Quando você fala em plano diretor, você envolve isso daí. E você falou dessas 4 cidades. Nós estamos há muito tempo, há muitos anos, desde a época, não sei nem de quem, o prefeito que a gente fala, em licitação do transporte público de Aracaju. Eu lembro, se você pegar nas redes sociais da internet, você vai encontrar fotos do prefeito Edivaldo Nogueira com vários prefeitos de Socorro, prefeitos que já foram. Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, que saíram, já entraram falando dessa licitação do transporte público. Por quê? Porque precisa Aracaju tomar iniciativa. Porque senão não anda. Aracaju é o cerne para o desenvolvimento não só da capital, né? E de toda a região, que a gente chama de Grande Aracaju ou região metropolitana. Ou se faz, ou se toma iniciativa, ou vai ficar empurrando com a barriga a vida inteira. E sabe o que significa empurrar com a barriga? A gente fica fazendo coisas pontuais. Ah, vamos fazer isso. Ótimo, é pontual, não é estrutural. Isso. A gente precisa de ter coisas estruturais. Licitação é estrutural, plano de diretor é estrutural. Não são coisas pontuais. Ah, eu estou fazendo a cerca do Parque da Sementeira. Ótimo, legal, mas é pontual, não é estrutural. A avaliação está correta. Entendeu? É isso que eu estou pensando. Aí que você diz assim, você é oposição. Sim, mas eu estou levando sugestão para que a gente possa fazer coisas estruturais para a nossa cidade, não somente no presente, mas no futuro. A gente fala muito de gestão eficiente, a gente fala muito de planejamento estratégico, tudo semáforo inteligente. Pois é, semáforo inteligente, meu Deus do céu. Como é que você vai fazer um semáforo inteligente se as ruas não existe realmente um plano de mobilidade urbana? Mas por que não tem? Porque não tem um plano diretor. Não temos Eu não quero ser injusto, veja. Quando a gente faz uma avaliação da nossa cidade, né? Às vezes a gente faz a crítica, as pessoas acham que a gente está sendo injusto. Mas veja, você pega Inácio Barbosa. Se não fosse o brilhantismo dele, não seríamos o que somos. Um dia desse eu comparei Sebastião Pirro, engenheiro, como arquiteto, e o cara me fez uma censura. Só que é bom ele lembrar que a arquitetura, né, à época, a obra de Pirro não foi uma obra de engenharia, foi uma obra arquitetônica. Mesmo que ele não fosse arquiteto, fosse engenheiro. Tabuleiro de xadrez. Planejamento. Com o doutor João, veja, para mim foi um fenômeno. Porque se você retirar o que o ex-governador João Alves fez, foram 12 principais avenidas que nós temos hoje, à época, ninguém concordava com ele. Dizia que era sonho. Se você retirar as 12 principais avenidas da nossa cidade, a cidade praticamente não existe. Aracaju voltaria a ser aquela Aracaju. Então o que a gente está precisando? Que daqui para frente, quem quer que seja que esteja na cadeira de prefeito, e agora é Edivaldo, não tem por onde correr, as obras precisam ser estruturantes. Exatamente. E não mais pontuais. Porque daqui para frente, se a gente não adiantar, né, tudo que foi conquistado, a gente pode ter um processo de retrocesso. Não sei se você pensa. Você citou aí algumas obras aí do Dr. João Alves Filho. E na época, eu jovem, estudante, eu sempre fui combativo. Achava que era, e vou ser bastante sincero assim, isso é coronelismo, oligarquia, não sei o quê. E hoje eu vejo que eu estava errado. Porque realmente Aracaju só existe hoje. Teve até uma campanha dele na época, foi João que fez, e eu dizia, meu Deus, que ridículo, mas realmente é. Se você tirar, não existe mais, não existe outras coisas. Existe um plano, um projeto de corredores aqui em Aracaju, que o próprio doutor João começou, Edivaldo também, etc. Mas se não sair do papel, e para sair do papel, a gente vem na parte estruturante,
A gente vai ficar fazendo tapa-buracos nas ruas ou asfaltamento. Avenida Hermes Fontes, por exemplo. Tirar as árvores e colocado o asfalto. Um dia desse o pessoal me perguntou: Ricardo, e a obra da Hermes Fontes? Aí eu questionei a Prefeitura de Aracaju. Sabe qual foi a resposta da Prefeitura de Aracaju? A obra da Hermes Fontes está concluída. Aí eu disse: como assim concluída? Porque tirou as árvores e colocou asfaltos, isso é conclusão. Isso não é uma obra estruturante. Isso daí é uma obra pontual. Porque ela teria que ter um destino, um começo, um meio e um fim. Não, continua a Avenida Hermes Fontes, que eu conheci há 50 anos. Não tem os abrigos de ônibus. O trânsito está todo desordenado. E os abrigos de ônibus, Eduardo, vai ser abrigo comum. Esses abrigos que você vê aí. Eu imaginava que seria algo mais, sabe? Sofisticado. Não, vai ser abrigo comum. Um dia vai ser colocado, mas não está ainda. Então, para mim, não está concluído. O trânsito desordenado, ou seja, o ônibus passa... São 3 corredores ali, né? Seriam 2 para carros. Ainda, né? Não tá ordenado. O terminal do dia, que é antigo, foi o primeiro terminal de ônibus, né? De Aracaju, ano de 1980. Parece que foi 80, se eu não me engano, foi 85, 85 exatamente, né? Por aí. Tá lá parado. Você chega na frente do gelão ali, o trânsito ali. Meu Deus do céu. Então, é crônico, né? É crônico. E não vai mudar. Não vai mudar, porque só fizeram tirar as árvores e colocar asfalto. Isso não é uma obra estruturante, não é obra para futuro, é obra para momento. E Aracaju nasce na horizontalidade, depois migra para a verticalidade, são os edifícios. Essa mudança também mexeu com o nosso DNA de cidade, né? Por exemplo, era o vizinho que sentava na porta com outro vizinho. Nós fomos criados assim, né? Brincavam na mesma rua. Repara o contexto da época, né? Mas nesse projeto, que praticamente fizeram com que todas as capitais engolissem esse projeto, que eu acho que tudo tem que ser repensado, quando você tira a vida horizontal, que é um vizinho ao lado do outro, né? E obriga todo mundo na vertical a morar em um apartamento onde você não conhece nem o seu vizinho, nós perdemos muito da nossa raiz. O que é que nós percebemos? O que no passado parecia que era ouro, hoje a gente está percebendo o maior problema. Porque se estamos vivendo na verticalidade, ou seja, nos edifícios, estamos perdendo a nossa grande essência como aracajuanos, que é o contato físico. Exatamente. Em outras palavras, se as praças não forem humanizadas, onde vamos humanizar a cidade? É um fenômeno que se chama, né? Eu acho que, se eu não me engano, é gentrificação. Isso daí, que hoje as pessoas... Estão isoladas dentro dos seus prédios, seus apartamentos e essa convivência está sendo abandonada. Aí você me traz uma questão, porque para que as pessoas tenham convivência, elas têm que ter locais para essa convivência. Né? Comuns. E que locais são esses? Praças são locais comuns. Se você notar, Eduardo, quase todas as praças em Aracaju estão fechadas. Ou estão... para fazer uma reforma. Acabou-se. As pessoas não têm. E a culpa não é da pandemia, não é da Covid. Nós já estamos há 1 ano e 4 meses de pandemia. E tivemos picos de pandemia, é verdade. A gente precisava do distanciamento social. Mas por que o distanciamento social só são para as pessoas? Entendeu? E eu tenho questionado muito isso, porque, por exemplo, a Avenida Maranhão, uma obra de Dr. João Alves Filho, uma das primeiras obras dele. Precisa até de um trabalho pontual ali. A Prefeitura de Aracaju precisa fazer, tanto na Avenida Maranhão, quanto na Avenida Visconde de Maracaju. O fluxo é muito grande, né? Muito grande. E o asfalto ali já está abandonado. Tem uma pracinha ali, na Avenida Maranhão, entre o 18 do Forte e o Santos Dumont. Aquela praça foi fechada para reforma em agosto do ano passado. Um prazo de 3 meses. É o outro questionamento que eu faço, que deram um prazo de 3 meses na placa, apenas dizendo 3 meses. Não deu data de início, nem data de encerramento. Pois bem, ótimo. Aquela comunidade precisava e eu acompanhei. Porque ali era um ponto de convivência. As pessoas desciam do ônibus ali, tem comércio ao redor, tem moradores ao redor. Vamos completar 1 ano de praça fechada agora em agosto. Eu acompanho desde o fechamento e queria até parabenizar a Prefeitura, porque o pessoal ali precisava mesmo. Acompanhei do fechamento, depois vi que passou o prazo e a praça continuou fechada. Voltei agora em fevereiro, março. A praça continuava fechada. Eu conversei com o mestre de obras lá.
Poxa, falta muito aqui, porque é uma praça pequena. Pequeno. Quem conhece aquela praça sabe. O mestre de obras me disse, está gravado isso. Não, seu Ricardo, essa praça aqui em 15 dias a gente entrega tudo, não falta mais nada aqui. Ok, isso foi final de fevereiro, início de março. Quando chega agora, eu sou um vereador jornalista, na prefeitura eu sou chamado assim, vereador jornalista, porque eu gosto de fuçar mesmo. Aí eu encontrei lá que a prefeitura pediu mais 60 dias para concluir essa praça. Aí eu fui lá, e tem uma pessoa lá que toma conta da chave lá. Aí ele disse, Ricardo, tá todo mundo revoltado aqui, vem, eu vou abrir para você, para não dizer que eu invadi. Aí eu gravei também, ele abrindo, ele tem a chave. Ó, veja essa praça, pelo amor de Deus, tá tudo pronto, por que não entrega? Eles estão dizendo aqui que não entregam por causa da pandemia. Aí eu lembrei que o prefeito foi para a inauguração da Orla Sul. Isso. Recentemente, então disse, não é problema de pandemia, de Covid. Aí a gente fica sem saber o porquê. E fica tendo esse afastamento. Porque ali, olha, as pessoas descem no meio da rua. Os comerciantes ali estão preocupados porque estão sendo assaltados, os moradores. E a única coisa que a gente pede é que abra para a comunidade. E tá bonita a prefeitura, a praça, tá linda, parabéns. Mas não espere mais não. Abrir, né? Abrir para convivência. Ricardo, antes do nosso intervalo comercial, que é já, eu tenho saudade, você é quase da minha geração. Sou, sim. Tenho 52 anos. Olha, Natal era sabe onde é? Praça da Catedral. Pipoca. Algodão doce. Né? Os namoros eram ali. Né? Roda gigante, carrossel do Tubi. Pois é. Onde as famílias se encontravam. Essa era a nossa cara. E hoje a minha tristeza é que você reforma. Fica bonita a reforma, mas você não humaniza. Manutenção também não tem. Se não tiver a presença da pessoa na praça, né? Lembra da música de Ronivon, aquela praça, a mesma praça, né? Se a gente não resgatar aquilo que é nosso, não adianta. Nós não somos uma São Paulo. Nós temos uma característica própria que a gente não pode perder isso. Eu tenho visto prédios públicos lindos que contam a nossa história. Inclusive fiz uma censura até o Senac. O Senac, ele reformou um prédio, demoliu um prédio histórico nosso para fazer o Senac ali perto do mercado. O prédio é bonito, mas a nossa história foi embora. Certos prédios você não pode tirar da cidade, é a nossa. Mas nós vamos para o intervalo, Maria? Comercial, a gente vamos para o intervalo. Inclusive, na volta, Eduardo Carvalho, um assunto também muito polêmico, né? O Hospital Nestor Piva, o incêndio, como é que tá? O que aconteceu? Já a gente conversa sobre esse assunto após o intervalo comercial. De volta por aqui com o Jornal da Xodó, agora 1h01. Boa tarde para você acompanhando o jornalismo aqui da Rede Xodó de Comunicação. Daqui a pouquinho traremos informações lá do Baixo São Francisco, em Propriá, com o nosso âncora Robson Martins. Por aqui agora seguimos por aqui nossa entrevista, conversando com Ricardo Marques. Eduardo Carvalho tem uma pergunta a fazer, né, Eduardo? É porque o ouvinte, Ricardo, fez a seguinte denúncia, né? Ele quer saber a sua opinião, na verdade, sobre a questão do Nestor Piva em relação àquele incêndio. Se você já tem algum parecer, algum entendimento do que foi que houve. Pergunta do ouvinte aqui. Eu procurei, desde o início tenho acompanhado o incêndio. No dia do incêndio eu fui para lá, para o Nestor Piva, para acompanhar, para dar meu apoio. No dia eu não tratei de política, no dia do incêndio. Mas com o passar dos dias, era fato que a gente teria que questionar isso. Como vereador, eu mandei requerimentos pedindo informações ao Corpo de Bombeiros, à Prefeitura, à Polícia. Por quê? Porque a gente fala do incêndio do Nestor Piva, mas a gente esquece que há um mês antes teve um incêndio no Fernando Franco, na Zona Sul. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo. Não foi um incidente, algo simplesmente natural. Não, foi natural, foi um curso. Não foi. Tinha alguma coisa errada. Por 2 incêndios em 2 unidades de pronto atendimento de Aracaju em pouco mais de um mês. Próximo, né? Próximos. E tem mais. 4 pessoas morreram no dia do incêndio. E essas pessoas não foram levadas para o IML. E eu, como comunicador, jornalista que sou, eu acompanho e sempre soube que quando uma pessoa morre em um trauma, dentro de algum trauma, essa pessoa seu corpo tem que ser levado no ML para que seja feita a autópsia. E que haja investigação sobre aquele fato. E isso não aconteceu no Nestor Piva. Ou nós estamos em um estado, em Aracaju, onde as coisas se tornam muito normais, ou eu não entendo. Porque era fato. Mas eles não foram queimados. Mas não importa se foram queimados. Eles morreram
em decorrência de um acidente. Que acidente foi esse? Um incêndio do Nestor Piva. Aí a gente tem questionado isso. O Corpo de Bombeiros recentemente, ontem, foi anteontem, disse que pediu mais tempo para dar o laudo da causa do incêndio, não das mortes. A gente questionou, eu pessoalmente questionei a Polícia Civil sobre investigação. Me disseram que possivelmente o delegado da 3ª delegacia ia fazer, mas para ele fazer, teria que os corpos teriam sido encaminhados, né? Exatamente. Então, isso tudo levanta-se interrogações. E fora, não só incêndio, né? Depois do incêndio vem a reforma. A reforma, eu estive lá quando começou a reforma, uma semana depois, dentro do Nestor Piva. E vi que já estava a empresa lá que toma conta do Nestor Piva, porque é terceirizado, já estava fazendo a reforma na ala que pegou fogo. Mas mais recentemente, eu fuçando no Diário Oficial, vi que a Prefeitura contratou, acho que foi dia 10 ou dia 15 deste mês, do mês passado, né? Mês de junho. Nós estamos em julho, no mês de junho. 15 do mês de junho, uma empresa, uma construtora, para que pudesse fazer a reforma da ala. Aí tudo bem. Só que me chamou a atenção o valor dessa reforma. R$2.750.000. E eu procurei um engenheiro para saber se estava dentro dos padrões. Ele disse, bem, para ser uma ala, a reforma de uma ala, vai ser uma reforma de altíssima qualidade. Ótimo, o Aracaju não precisa mesmo. Por isso que a gente está acompanhando. Só que logo depois do incêndio, uma outra empresa já estava fazendo a reforma. Então essas coisas chamam a atenção, eu acho que precisa de mais transparência, explicar à população, mostrar, olha, os fatos aconteceram dessa forma, desse jeito, o incêndio foi provocado por isso. A gente não pode simplesmente deixar para lá, achar que foi um incidente, algo natural que aconteceu, que foi por acaso e que morreu por aí. Não, pelo menos da minha parte isso não vai acontecer. Ricardo, em relação à Câmara Municipal, hoje bem heterogênea, né? Uma geração bem mais nova também, a gente está percebendo, e fazendo parte da vida política, eu acho que isso é bom. Qual a sua avaliação da Câmara hoje? Eu tenho acompanhado há muito tempo os legislativos aqui de Sergipe, tanto a Assembleia quanto a Câmara de Vereadores. E eu ficava indignado, muitas vezes, porque eu acho que a Câmara de Vereadores, você não precisa ser contra os gestores, os administradores, prefeito ou governador, você não precisa também nem ser a favor, mas você não pode simplesmente se ocultar. Os problemas acontecem na cidade o tempo todo. Como é que você não percebe que as pessoas estão sofrendo nessa pandemia em ônibus lotados? Você, como vereador, independente se você é situação ou oposição, você tem que observar isso. As pessoas estão reclamando. Se você entrar na página da prefeitura, nos comentários lá, isso eu digo para qualquer pessoa, você vai ver a dor do aracajuano lá. Eles colocam lá. Olha, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo essa situação. Minha rua, se for no Dom Luciano, o bairro Dom Luciano, minhas ruas aqui estão todas cheias de entulhos. Então, o vereador, ele independente de ser situação ou oposição, ele tem que sentir a dor da população. Eu vejo que essa legislatura atual, talvez por ser bem heterogênea, pessoas novas, ela está mais atuante. E eu fico mais feliz nisso. Hoje mesmo eu vi lá os vereadores da situação mostrando tapa-buraco, mostrando ruas sendo pavimentadas, limpeza. Isso tem que acontecer mesmo. Né? É bom. Tem que cobrar mesmo. O prefeito foi eleito para fazer isso. A administração tem que fazer isso. Ruim era quando eu via anteriormente, legislaturas passadas, o pessoal só, amém, amém, oh, que lindo, que lindo. Nem tudo é lindo. Nós não vivemos em uma cidade da Europa. A gente vive em Aracaju e tem muitos problemas. E para esses problemas serem resolvidos, as pessoas precisam dos seus representantes. E elas não querem saber se é do lado do prefeito ou é contra o prefeito. Isso. Ela quer que as coisas sejam resolvidas. Então eu vejo bem isso, eu fico muito feliz quando eu vejo, porque eu digo sempre à população, cobre de mim e cobre do vereador que você votou. Peça para ele ir para a rua. Para se arriscar, mas é pandemia. Não faça aglomeração, mas vá para a rua visitar a comunidade, acompanhar o que está sendo feito, vá no terminal de ônibus, cobre do seu vereador, é pago para isso, para representar, para estar na rua. Porque se tivermos representantes ativos, a nossa Câmara de Vereador vai ser ativa.
Eu tenho certeza e é isso que eu torço. E, cara, 2022 se aproxima. Você almeja, eu vou dar a relação, viu? Tá, pode falar. Por ordem decrescente. Governo, Senado, Câmara Federal, estadual ou nenhuma delas? Olha bem, eu quando entrei como vereador, eu entrei para ser vereador. Entrei para aprender mesmo, porque eu quero fazer diferente. Eu não quero ser mais um. Na vida eu nunca fui mais um em nada. Eu saí de um bairro pobre aqui de Aracaju, aqui do 18 Forte, ali da região da Baixa da Cachoeirinha. Estudei no Sabino Ribeiro, Marco Maciel, antigo Marco Maciel, né? Que não sei. Então, eu dizia assim, eu não quero ser mais um, eu quero ser alguém, poder até ajudar com a minha inspiração a outras pessoas. Então eu entrei na política também, não foi para ser mais um. Aí eu disse, eu quero ser o melhor vereador de Aracaju, eu quero estar na rua com a população, quero aprender. Só tenho 6 meses. E eu acho que eu tenho contribuído de alguma forma, pelo menos as pessoas têm dado um feedback com relação a isso. Só que quando eu entrei, Eduardo e Mari, e os ouvintes aqui da Xodó, as pessoas vendo o meu trabalho começaram a questionar, esse trabalho que você está fazendo, você pode fazer mais. Você pode ampliar aqui. Poxa, eu queria que você fosse vereador aqui na minha cidade. Eu disse, mas eu tenho muito que aprender, gente. Eu tenho muito que aprender. Aí eu escrevi uma resposta para dar para essas pessoas que me perguntam. Já que você me perguntou, eu vou responder o que eu escrevi para não errar. Eu botei bem assim, olha, eu entrei na política com um objetivo: ajudar na transformação da sociedade. Fazer com que as pessoas pensem e não aceitem as coisas que se apresentam como normais. Tenho certeza que não tenho desejo de fazer carreira política. Eu tenho uma meta na política. Não quero envelhecer arraigado nas tetas do poder. Tem gente que não sabe, sabe desmamar. Não sabe desmamar. Eu acho que a gente tem que aprender a desmamar, gente. A gente falou do ex-governador João Alves Filho, deu uma contribuição enorme, mas eu acho que ele não soube parar no momento certo. Não precisava ter sido prefeito, né? Não precisava, ele já tinha contribuído demais, e tem muitos políticos aí que já contribuíram demais. Basta! Temos que dar oportunidade para gente nova. E o que eu digo nova não é idade não, é mentalidade nova, é com ideias novas. Por que eu tenho que votar a vida inteira nos mesmos? Então, é dessa forma que eu penso. E eu entrei nesse mundo da política para estimular outros e tirar aquelas pessoas que já deram a sua contribuição. Tenho uma meta, como disse, de tempo, e até chegar lá, estou à disposição do meu partido e do meu grupo político do qual faço parte. Próximo ano tem eleição de novo. Quando jornalista, eu não sabia que era uma eleição atrás da outra. A cada 2 anos... Pois é. Poderei sim ser candidato, poderei sim. O cargo não está definido, não tem um cargo, mas será uma decisão coletiva. O povo e o meu grupo é que vai definir. Você inspirou-se, né? Desde que eu vou dizer no final, veja, você inspirou-se em... Eu vejo o que foi que ele disse, né? É muito melhor arriscar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que fazer fileira com os pobres de espírito, que nem se alegram muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta de quem não conhece vitória nem derrota. Teodoro Roosevelt. Opa! Então... Presidente dos Estados Unidos. Muito bem. Eu quero esse texto. Quem não se arrisca, então, né? Obrigado, Eduardo. Eu gostei mesmo. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado aí à assessoria, viu? Foi um prazer poder ouvi-lo. Fique à vontade das suas considerações finais, Mário. Eu só quero agradecer a você, Eduardo, a Mari, ao pessoal da Xodó, e você que está nos ouvindo aí. Esse é o meu pensamento. Eu acho que as pessoas têm que... Eu quero estimular as pessoas a pensarem em política. Não tenham raiva da política. Tenham raiva de atitudes de alguns políticos, mas não da política. A política transforma a vida. É na política que tem o valor do transporte, o melhor transporte de ônibus, emprego. A gente está vivendo agora um momento de desemprego terrível. E Aracaju e Sergipe, eu vou dar, é capital e estado com o maior número de desemprego no Brasil. E a política é que muda isso. Então, não tenha raiva da política, mas de atitudes de alguns políticos, e essas atitudes de alguns políticos a gente tem que banir. Obrigado, Eduardo. Obrigado por ter vindo, viu? Jornal da Xodó.